Eu amo o Brasil e tenho medo do Brasil. É um país de ficção científica e tal, né? A ideia de que o Brasil é um país do futuro é uma ideia muito do passado. Às vezes a gente acredita, às vezes desacredita, mas volta a acreditar. As nossas necessidades são as nossas riquezas. Depois que os gringos dão o carimbo, dá uma escutada nesse cara aí que tem uma coisa relevante, tem que acabar isso. Eu quero é que o Brasil faça produtos originais para o mundo. Nós podemos pensar, né, o mundo, olhar para o mundo de forma diferente. E eu decididamente não consigo mais imaginar uma fronteira para um lugar no mundo que chama Brasil. O Roberto Bangadeira, ele fala uma coisa que eu acho fantástica nisso, que ele diz que para você contestar a ordem da globalização tal como imposta pelos Estados Unidos, você precisa ser um país continental e ter uma cultura própria que faça com que você possa ter seus próprios desejos, seus próprios projetos. Ele acha que 3 países podem fazer isso: o Brasil, a Índia e a China. Jornalista brasileiro no exterior só era importante em cobertura de grandes eventos futebolísticos como a Copa do Mundo. Todo mundo queria falar com a gente, saber como o Brasil ia fazer, o que o Brasil pensava, se o Brasil ia para cá, ia para lá. Isso, nos grandes eventos da economia, não existia. Hoje mais gente passa a consultar os brasileiros por causa dos BRICS, do nosso lugar no mundo e principalmente do nosso lugar na América do Sul. Por que diabo temos que ser uma grande potência? Só porque o Brasil é grande? Entendeu? Por que nós não podemos ser só um pequeno no sentido... Um país aí qualquer feliz, que leva a sua vida ao seu modo e não enche o saco dos outros, não invade os outros países, não rouba petróleo, não coloniza, não planta soja em Moçambique, não invade a Bolívia, não invade o Paraguai, não compra o Paraguai. Por que não dá para a gente construir uma sociedade mais justa dentro do Brasil, sem precisar projetar, como dizem os diplomatas, a sua influência, e se transformar em mais um mini império que não vai durar nada, diga-se de passagem? Acho que na medida em que nós construímos um país mais solidário, que olha para o mundo não permanentemente como uma disputa daquilo que é possível vender, daquilo que é possível comprar, apenas pensando na economia, nós podemos pensar, né, o mundo, olhar para o mundo de forma diferente, né, com uma outra opção. Em vez de puramente a exploração econômica, nós podemos olhar de um lado, né, da solidariedade internacional e construir isso, né, com uma cultura do povo brasileiro. Eu temo que estejamos perdendo essa oportunidade de transformar isso num projeto de emancipação e que estejamos nos acomodando, ou pior ainda, estejamos calando, sufocando a diversidade do país. E que o modelo de desenvolvimento hegemônico no país seja um modelo que achata, que cala, né, que exclui justamente o que é diverso, o que é singular, em detrimento de um discurso hegemônico, discurso dominante, que se acopla com os interesses mais superficiais ou mais imediatos de outras nações, das elites de outras nações.
que eles tiveram de bom, a Europa e os Estados Unidos, em grande parte, estão perdendo hoje? Ideias republicanas de igualdade, né? Então, essa ideia abstrata de igualdade, o Brasil, com a sua história concreta de déficit de abstração, essa ideia o Brasil deveria antropofagicamente devorar e assimilar. Mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos conseguir combinar isso com aquilo que a nossa civilização, a revelia da nossa oficialidade, produziu de singular e de afirmativo, que são a miscigenação, uma certa corporalidade, se quiser, a questão do princípio de prazer, né? Uma questão ecossistêmica, né? A nossa herança indígena, que deveria, nesse momento, ser tão pronunciada, uma relação que não é uma relação de dominação e de esgotamento dos recursos naturais. Então, esse é o Brasil ideal. O capitalismo na Suécia não é o mesmo do que o nosso aqui, né? O da Suécia é muito mais humano, né? Você não vê pobre, né? Você não tem... As pessoas não são tratadas como lixo e tal, né? E faz uma diferença enorme você viver num ambiente desse do que você viver nessa selvageria nossa aqui, né? Então, você pode ter processos de aprendizado, né, que tem a ver com a crítica, né? Sempre que há espaço de crítica, há um espaço para um aprendizado político e moral e tal, né? Eu acho que o Brasil tem coisas a dizer ao mundo. Uma delas é que os turcos estão em Berlim há uns 200 ou 300 anos, sei lá. Eles continuam sendo turcos. Nos Estados Unidos, querendo ou não, você fala africano-americano, ítalo-americano. Então não tem uma coisa forte de identidade lhe trazendo para o país. O que tem são nações ali dentro. No Brasil, não. No Brasil, depois de 50 anos, todos os italianos eram brasileiros. Salto alto que pasa, desliga en el cielo y brilla en mi vida. Cuál razón rasgó mi corazón, sangró. Salto alto que pasa, desliga en el cielo y brilla en mi vida. Cuál razón rasgó mi corazón, sangró. Viento sobre mi pecho que bate y rebate con mi guarachero. Me recuerdo una canción de paz y amor. Y en tus brazos me encuentro, gritándote el mar calor, tambor iluminó. Oye. Bisneto, trisneto de russo na Crimeia, continua sendo russo.
Então você vai criando nações dentro de uma região, em vez de criar um país. E o Brasil não. No Brasil isso se dissolve. Você não tem nações aqui dentro. Já pensou que São Paulo teria nação de italiano, nação de judeu, nação... Não tem. Todo mundo é brasileiro. Esse é um dos modos que a gente tem de se relacionar entre nós, que o mundo tem que aprender. Então, eu sempre fui animado por essa ideia. A ideia de que existe uma originalidade, uma singularidade capaz de levar a uma outra proposta de vida humana. Eu não consigo pensar mais, como na minha juventude, aquela coisa de um Estado-nação, aquela coisa do século XVIII, XIX, quando os povos se aglutinavam em torno de fronteiras nacionais, e virou o século XX, todo mundo cioso da sua fronteira. E eu penso que essas fronteiras nacionais, elas ainda têm algum significado quando você pensa políticas, sei lá, as tais das políticas públicas, quando você pensa gestão de território, é uma coisa mais administrativa. E eu torço para que no futuro, né, no futuro que não seja tão distante, que as pessoas consigam superar essas fronteiras que estão dentro das suas cabeças, né, e que a gente consiga perceber que a humanidade, até pelos problemas que a humanidade vai ter que compartilhar, eles vão ter que aprender a cuidar da terra, né, como a gente cuida da nossa casa. O Brasil é um país que tendência, né, em função do seu território, em função da sua população, né, de ser um país como referência aqui na América Latina, né? O pior é que dentro, né, da nossa burguesia brasileira, né, e até dos novos governos brasileiros, há uma tendência, né, de transformar o Brasil num país subimperialista para a América Latina. Que essa é uma relação perversa. O papel que o Brasil está tomando e querendo tomar como uma espécie de subpotência mundial, que vai oprimir, chegou a vez dele oprimir os outros, né? E encontrou outros Brasis para oprimir, como ele foi oprimido pelas potências imperiais nos bons velhos tempos, né? O Brasil hoje funciona como uma espécie de Estados Unidos de segunda classe, vis-à-vis Moçambique, Angola, Paraguai, Bolívia, e uma potência extremamente opressiva. Você pergunte a um paraguaio ou a um boliviano o que eles acham do Brasil, para ver o que eles respondem, né? Eu fico extremamente consternado com isso. Mas eu acho que o Brasil pode, aqui na América Latina, cumprir um outro papel, né, que é construir, né, fomentar essa nação latino-americana. Mas para ser latino-americano não basta apenas ensinar espanhol nas escolas, né? Aí é uma questão de postura, de integração latino-americana. Atravessar os Andes é muito fácil, os Alpes foram atravessados já quantas vezes, por túneis fantásticos, etc., tanto para rodovia como para ferrovia. Como ninguém vai invadir mais o outro país para isso, significa nos unirmos em projetos comuns, Peru, Chile, Bolívia, Brasil, Venezuela, quem sabe. Ou seja, eis a construção da paz. Não fizemos nada até hoje nessa direção. E tudo isso pode ser uma crítica enérgica, negativa, porque não fizemos, mas é também uma esperança, porque temos o que fazer. Se tiver uma guerra entre o Brasil e a Bolívia, eu vou lutar do lado do exército boliviano. Tem a menor dúvida. Porque será uma guerra naturalmente, entre uma potência
e um país pobre, né? No que me concerne, nesse momento, eu sou latino-americano e não pseudo-norte-americano, como o Brasil estaria sendo. Então, eu acho que o destino de grande potência mundial é um destino que eu não desejo ao Brasil, porque eu acho que eu gostaria muito que o Brasil fosse um país rico. País rico é país sem ricos, como vocês sabem, né? Gostaria muito que o Brasil fosse um país rico, que o Brasil fosse um país que tivesse uma importância cultural no mundo grande, porque por que não poder sentir orgulho do país, né? Mas eu certamente não gostaria que o Brasil se tornasse alvo desse ódio que países como os Estados Unidos despertam no Oriente Médio, no próprio Brasil já despertaram, né? Agora todo mundo quer ir para Miami, mas antes não era assim. Eu acho que o momento é mais o de fazer a experiência radical do fracasso brasileiro. O Brasil não aconteceu. O Brasil que foi imaginado, o Brasil que foi prefigurado em diversas instâncias da nossa vida, o Brasil que a seleção de 70 jogou, o Brasil que a Bossa Nova criou, o Brasil de Machado de Assis, o Brasil de Guimarães Rosa, nada disso aconteceu socialmente. Do ponto de vista social, nós estamos ainda girando em falso, em larga medida, com as consequências da nossa formação desde a colônia. Então, acho que agora o momento, o que exige de nós é o luto radical do que nós não fizemos. Então, eu acho que hoje em dia você tomar esse veneno é talvez um momento necessário, né, de quem continua a desejar, né, essa outra coisa, acreditando naquilo que pode acontecer no Brasil de bom, né. Se a gente pensa idealmente, eu acho que a civilização que nós gostaríamos de ter não é uma civilização que simplesmente soubesse realizar para si aquilo que de melhor as civilizações europeias, principalmente os Estados Unidos, puderam realizar. Até porque elas estão, em grande parte, em crise, né? Eu acho que o Brasil, idealmente pensado, é um Brasil que pudesse antropofagicamente assimilar essas características, que são principalmente as capacidades de realizar ideias de igualdade abstratas. Mas, para mim, o caminho que o Brasil deve tomar é o caminho do reconhecimento do que ele tem de positivo e parar de ser jesuíta. Sabe? O Brasil tem que deixar de ser polícia do Brasil. O complexo de vira-lata do brasileiro atrasa muito isso, sabe? Porque ele é o responsável por criminalizar essas outras manifestações culturais que a gente tem aqui dentro, sabe? Tipo, por exemplo, eu, Emicida, tô aqui tocando, fazendo meu show de rap há 15 anos. De repente, eu vou tocar num festival na Califórnia. Aí eu viro legal pra caralho. Aí eu volto pro Brasil como artista grande. Que vergonha, mano.
precisa ter esse respeito pelo Brasil, para que o Brasil seja livre, crie livre. Criar livre, a gente não está falando de arte. Eu não estou falando de arte, eu estou falando de política, eu estou falando de sociedade, de manifestação cultural também. Mas as possibilidades de um Brasil livre são infinitas. As possibilidades positivas de um Brasil livre, que respeita o cidadão sem diploma. Porque ele também é um ser humano e ele também tem um conhecimento que nos interessa. Só pessoas que refletem sobre de onde vieram, no sentido mais fundador mesmo assim da sua herança cultural, é que é capaz também de atribuir aos outros, ao outro, algum valor e alguma identidade. Uma coisa que me preocupa muito é que esse movimento da modernidade toda que a gente compartilha, ele está fazendo uma espécie assim de um caldeirão diferente daquele que a gente chamava de caldeirão das culturas. Ele está fazendo uma coisa mais parecida com um liquidificador mesmo, onde as pessoas não estão tendo tempo de refletir sobre as suas próprias circunstâncias. Existe, de fato, eu acho que isso vem talvez dos índios, essa, como se diz, essa incapacidade de ser mandado, digamos assim, que eu acho uma virtude fundamental do mundo indígena. Cansei de ouvir, a gente cansa de ouvir isso na Amazônia, por exemplo, a gente cansa de ouvir os colonos vindos do sul, dizendo, o pessoal do norte não sabe trabalhar. Não sabe trabalhar. Demoram muito para atender, não sabem trabalhar. É exatamente isso que salva o Brasil, né? Você chama o bombeiro hidráulico, o cara não vem, você fala, esse cara não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro? Não, ele prefere estar no bar jogando sinuca. Eu fico irritado porque a minha privada está entupida. Mas, entendeu? Lá no fundo eu falo, esse cara, ele é que está certo. Eu acho que é o contrário, nós temos que investir, né? Trabalhar muito para ser preguiçoso. Precisa trabalhar muito para ser preguiçoso. Não é assim, né? Ninguém nasce preguiçoso, é uma coisa que exige cultura, muitos milênios de cultura para você ser preguiçoso. Eu acho que o Brasil pode desenvolver toda uma economia da preguiça, isto é, do não trabalho, da não produtividade com o objetivo de ser uma coisa puritana, uma coisa entristecedora, né? Mas uma certa economia da suficiência, que é uma ideia que eu desenvolvi em um texto, né? Que não seja coisa da necessidade, mas da suficiência. Vamos fazer só o suficiente e não mais do que o suficiente, só o bastante para viver bem.